Diz. Não posso dizer que não posso dizer que não não é diz. muçulmana, inshallah. Diz inshallah. Inshallah não digo, não. Porque, Diz culturalmente, mas podia dizer. Se eu tivesse. dizer. Porque era uma questão geográfica, se eu tivesse nascido desse lado do mundo, se calhar diria. Nasceu neste lado, graças a Deus. Graças a Deus, exatamente. Não, tudo Obviamente, repare, nós vivemos no século XXI. Há 150 anos apareceu um homem que, pela primeira vez, já podia ter aparecido 1000 anos antes, mas apareceu naquela altura chamado Charles Darwin, que nos trouxe uma perspectiva da história do homem e do evolucionismo, da evolução das espécies pela seleção natural. Sim. Mas mais do que isso, trouxe-nos uma nova forma de pensar e da evolução não só das espécies, mas de todo o mundo, de todo o universo. E essa evolução e essa regressão que a gente pode fazer racionalmente é uma nova forma de pensar que nem sequer contraria Deus. Mas, no entanto, voltamos às religiões. Mas Darwin, por acaso, acreditava em Deus. Pois, não, Darwin... Deixou de acreditar posteriormente. Porquê que... Ele deixou. Enfim, há registros tanto quanto sei. Darwin, antes de mais nada, era um clérigo e depois abriu os olhos e passou a ser ateu, obviamente. Não sei se passou a ser ateu. Passou a ser ateu. Acho que não. Saber a história, não. Eu não sei porque é que as pessoas religiosas persistem em chamar assim. Richard Dawkins chama a isto um raspar no fundo do balde à procura, e a gente só ouve aquele som oco a raspar no fundo do balde Mas o quê? Chamar o quê? De pessoas célebres e cientistas que são acusadas de acreditar em Deus ou de ser convertido à hora da morte. Diz, por exemplo, que Einstein, que é uma das mais célebres inteligências da humanidade, tida como tal... Não sei, sobre Einstein não sei. Era obviamente ateu, fartou-se de o dizer, e um dia disse uma frase: Deus não joga aos dados. Estão a ver que ele acredita em Deus. Ele com isto quis significar que no universo nada acontece por acaso. As coisas têm regras. Mas como é que justifica as regras do universo? Na sua cabeça, isto é tudo uma espécie de uma grande coincidência? A forma como vivemos, a forma como estamos no mundo... Vamos pensar. Vamos regredir racionalmente, como hoje todos os cientistas aceitam. Tanta palavra racionalmente. E chegamos, por exemplo, ao Big Bang. Não é preciso ir mais longe. O que é que aconteceu antes do Big Bang? Ninguém sabe, talvez outro universo... Então e o Big Bang aparece assim, há uma explosão e de repente estamos cá todos? Está a imaginar o universo. Não estou, que é muito grande. Mas... Imagina o universo, imagina o universo visível, imagina... Padre Carreiras deve ser de quanto quiser, Imagina essa regressão. Imagina essa regressão. Que eu quero falar do Big Bang. E quando chegou ao Big Bang, quando chegou ao Big Bang, já o seu problema racional é mais pequeno e nessa altura mete Deus e torna o problema grande outra vez, porque eu pergunto então, e quem é que criou Deus? Pois, Deus criou-se a si próprio, deve ter sido assim. Não sei, foi Padre Carreiras das Neves. Isso é racional? Mas... e isso terá sido o mesmo, terá sido o tal bolo de chá que se criou a si próprio? Pois não sei. Deixe-me aqui socorrer de quem é o teólogo. Mas olha que acreditar num bolo de chá à volta da Terra, concordo comigo que é um bocado azinino. Não é azinino. As coisas podem ter a forma que queremos. Eu não tenho nenhum problema que Deus tenha seja um bolo de chá. Ou seja outra coisa qualquer. Um monstro de esparguete voador. Não tenho nenhum... Chamamos-lhe o que quisermos. Há algo... as palavras são só palavras, minhas senhoras. São. Estamos a discutir. Eu não tenho... Eu só acredito que isto não pode ser por acaso. Agora, o que é que chamamos a esse acaso, eu não sei. Cada um chama aquilo que quiser. E então, quando não sabe... Como não sabe, lança discussão. Padre Carreiras das Neves, quer só falar no Big Bang. Deus. Por exemplo... A expressão Big Bang, até de um padre. Foi um padre católico na Bélgica que criou essa palavra Big Bang. Portanto, é a explosão. O Big Bang, segundo a ciência evolutiva, necessariamente, eu sou pela evolução e não pela criação, tem 25 mil milhões de anos. Pronto, vamos lá para os 25 mil milhões de anos. Até há 20 anos, os matemáticos, os homens da física atómica, ou da física quântica, ou da física etc, diziam isto foi tudo por acaso. Nasceu o Big Bang, isto desenvolveu-se, e estamos agora onde estamos, e pronto, e acabou. Que disparate. Foi tudo por... O Big Bang é um acaso. Era assim que os matemáticos, cientistas, defendiam o Big Bang. Está a ver. O Big Bang apareceu o desconhecimento das pessoas. E depois lançam isto com este desplante. Dizem que os cientistas diziam que era por acaso. Eu não disse há bocado. Einstein disse, Deus não joga aos dados. Mas é o acaso. Nada é por acaso. De onde é que nasceu o Big Bang? É a pergunta que Quem é que pôs o Big Bang em andamento?
Como é que nasceu há 25 mil milhões de anos? É capaz de ter sido há mais tempo. Bem, está bem, pronto. Vamos então continuar a conversar. Luís e Padre Carreira. Mas ultimamente, os livros que eu li, em inglês, em alemão, em francês, seja o que for, não interessa, os homens da matemática, os homens da física atómica, etc., dizem que a matemática é de tal maneira, em relação de facto ao Big Bang e em relação ao universo, a estes milhões e milhões de galáxias, que começam eles agora a dizer que há por trás um sentido antrópico das coisas. E esse sentido antrópico quer dizer que há, de facto, diríamos, em relação ao Big Bang e em relação ao universo inteiro, há uma razão interna. E essa razão tem por trás, seja uma energia, seja o que vocês quiserem, chamemos de divindade, tem por trás um sentido antrópico. Pronto, vamos então ficar por aqui e vamos continuar a discutir. Nos matemáticos, nos físicos... Deixem-me só fazer o intervalo. Deixem-me só fazer o intervalo. Vá lá. 75 mil euros. Vamos lá então. Ora, nós continuamos a pensar realmente sobre esta questão e trazer aqui aqueles que dizem não acreditar em Deus. Até já. Foi batizado, frequentou a catequese, mas hoje, aos 37 anos, Ricardo Silvestre não quer nada com religiões. Comecei a questionar todas estas crenças, todos estes sistemas de fé que existiam, todos estes mecanismos que as pessoas tinham. É esta a pessoa que me está a velar por mim? É esta a pessoa que me vê, que me controla, que vê as minhas ações, que me pune ou que me recompensa? Quando eles não acreditam em Deus, as histórias continuam, mas há mais nas tardes da Júlia de hoje. Ricardo Silvestre é batizado, fez a primeira comunhão e foi habituado a ir à missa todos os domingos. Mas embora nascido no seio de uma família católica, nunca se sentiu sufocado pela prática religiosa e aos 13 anos duvidou pela primeira vez da existência de Deus. Houve um momento onde uma das minhas avós, num ato, digamos assim, de simpatia, ofereceu-me num Natal um livro que era As Histórias Ilustradas da Bíblia. Aquele livro foi o livro que fez toda a diferença, porque aos 13 anos, numa idade que há sem dúvida nenhuma altamente influenciável, constatei alguns dos horrores, e uso a palavra sem medo, alguns dos horrores que vêm principalmente no que se chama o Antigo Testamento. E quanto mais lia, mais chocado ficava e depressa surgiu a descrença. O que eu pensei quando vi aquelas imagens foi sem dúvida essa primeira sensação de horror e pensar que eu não queria estar a ser controlado e estar a ser seguido por uma personagem como aquelas. Comecei a questionar todas estas crenças, todos estes sistemas de fé que existiam, todos estes mecanismos que as pessoas tinham. É esta a pessoa que me está a velar por mim? É esta a pessoa que me vê, que me controla, que vê as minhas ações, que me pune ou que me recompensa? A semente da dúvida estava lançada. Era o princípio de uma grande mudança que iria alterar por completo tudo aquilo em que Ricardo acreditava. O tempo passou, o Ricardo cresceu. As dúvidas persistiram. O Ricardo tem 37 anos e é um ateu convicto. Ao longo dos anos, Ricardo Silvestre tentou encontrar resposta às dúvidas que tinha desde os 13. Afinal, se Deus não existia, como se explicava então a origem do homem e do mundo? A resposta chegou com o ateísmo. Comecei a ler mais coisas, comecei a ler uma nova corrente de autores que escrevem sobre o ateísmo e comecei realmente a saber que era esta a vertente. Um dos grandes pontos de viragem na vida de Ricardo e que veio cimentar por completo a sua descrença na religião foram, curiosamente, os atentados terroristas do 11 de setembro. As pessoas que raptaram os aviões e lançaram os aviões contra as torres ou contra o Pentágono estavam a fazer um trabalho de Deus, neste caso do Deus deles. O 11 de setembro foi claramente uma obra de Deus, neste caso do Deus muçulmano, Allah. O 11 de setembro pesa porque nós pudemos ver e constatar em bruto até onde é que homens religiosos conseguem chegar.